Mas eu quero responder com o biblicatecismo. Bora. Porque não sou eu. Tá. É a Bíblia que fala, é o catecismo que fala. Então vamos lá. Primeiro Bíblia. Primeiro Bíblia. Tá. Por que essa pessoa não pode morar junto? Certo. Porque a Bíblia fala isso. Vai lá em... Vamos voltar a Gálatas. Gálatas capítulo 5. Ok. Certo. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Ok. Eu só quero que você leia a primeira obra da carne. Ah, a gente vai voltar naquela. Voltou naquele texto. Fornicação. Ora, as obras da carne são estas. Primeira, Fornicação. fornicação. O que é fornicação, Guto? Catecismo mesmo responde. Sim. Você pode procurar aqui. Fornicação é sexo fora do casamento. Isso. Então, eu não tenho autoridade para dizer que você pode ter sexo fora do casamento. Sim. Porque a Bíblia não me dá essa autoridade. Então, primeiro passo, eu não posso dizer que está tudo bem, que está tudo legal. Porque isto é uma obra carnal. Então, isso seria muito problemático eu dizer para alguém, está tranquilo. Tá tudo certo. Porque, olha o que a Bíblia está dizendo. Agora lê o versículo 21, lá no final. Como já vos preveni. Lê aí. Como já vos preveni. No caso, o Versículo final? 21. Versículo 21. Os que praticarem. Os que praticarem não herdarão o reino de Deus. Os que praticarem o quê? A fornicação? Isso. Está englobado. Isso. Se praticar a Tudo fornicação... aquilo que nós lemos, tá? Se praticar a fornicação o quê? Não herdarão o reino de Deus. Quem falou isso não é eu. É a Bíblia. Ô Guto, isso é um assunto seríssimo. Então, primeira coisa, para quem mora junto, eu não posso dizer que está tudo legal. Desculpa se alguém disse para você que está tudo legal, mas eu, quando leio Bíblia, não vejo que está tudo legal. A Bíblia não me diz que está tudo legal, porque estaria tudo legal assim, ó. As obras da carne são essas, fornicação. Aí chegava lá no versículo 21, mas fique tranquilo, nós damos um jeito de você entrar no céu mesmo assim. Sim. O pessoal está rindo. O pessoal está rindo. Na plateia. A Bíblia não está dizendo que vai dar um jeitinho. A Bíblia está dizendo categoricamente, se você vive o sexo fora do casamento sem o arrependimento, você não herdará o reino de Deus. Eu não brinco com a palavra. Se a palavra está dizendo, eu acredito nela. Certo? Então, primeira coisa, eu não posso dizer que está tudo legal com você. Mas outros casos, veja, pode acontecer também em muitos dos casos. Mateus capítulo 19. Vamos para Mateus capítulo 19? Ok. Versículo. Olha, porque o que está acontecendo, Guto? Nessa pergunta pode acontecer o seguinte. A pessoa estava namorando e começaram a morar junto. Certo. Certo? Então, muitas pessoas estão nessa situação. Nunca casaram na igreja. Lembrar que também casamento no civil não é reconhecido para nós, né? Então, casamento é casamento no religioso, Sim. na igreja católica. Então, pode acontecer que casais de namorados, vamos morar junto e começaram... Aliás, a fornicação, muitos namorados estão enfiados, mesmo sem morar juntos. Noivos que estão vivendo a fornicação, mesmo sem morar junto. Então, veja que esse é o pecado que não é só de quem mora junto, é de muita gente, né? Mas, o Guto, tem casos onde ela já casou uma vez. Isso. Não houve nulidade matrimonial. E ela está num outro relacionamento. Está em outro relacionamento. E aí, quem é que vai dar a palavra para essa pessoa? É Jesus. Agora, é interessante, porque eu li agora uma carta de Paulo, falando da fornicação. Mas agora não é Paulo que vai falar, agora é o próprio Cristo que assume para si. Ele assume o rojão. Inclusive, eu estou vendo um bispo ali, que é o Dom Henrique Soares. Sim. Uma das pregações que eu ouvi dele, ele dizia assim, se eu pudesse dar um conselho para Jesus, eu diria, homem,
Não mexa com essas coisas, não. Diante do que eu vou ler agora, né? Diante do que eu vou ler agora. Sim. Mexa com isso, não. Isso aí vai dar problema demais. Deixa o povo casar à vontade. Deixa o povo fazer o que eles quiserem. Mexa com Isso não. vai dar problema demais para você. Se ele pudesse aconselhar Jesus, ele dizia: eu aconselharia nesse sentido. Porque o que Jesus vai falar agora é, de fato, é muito sério, é muito fechada a situação. Aí, leia. Versículo 19, capítulo 19, versículo 3. 3. Os fariseus vieram perguntar-lhe para pô-lo à prova: é permitido a um homem rejeitar sua mulher por um motivo qualquer? Motivo qualquer. Não estou gostando de você, não tá legal isso daqui, eu não sinto mais nada por você. Antigamente eu sentia, eu não estou sentindo mais nada por você. Sei lá, eu posso inventar aqui vários motivos. Pode despedir, pode abandonar o casamento? Respondeu-lhe Jesus: não lestes que o Criador no começo fez o homem e a mulher e disse: por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne. Olha que bonito. Nós lemos Gênesis agora, Guto. Jesus volta ao Gênesis. Esse é o desejo de Deus. Isso daí não é o desejo de Deus. Segue. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Jesus está definindo. Não separe o homem o que Deus uniu. Então, há situações em onde a pessoa começa a morar junto por causa do namorado, aquela coisa toda, noivo começou a morar junto, mas há também muita gente morando junto por causa que está num segundo relacionamento. Sim. Só que tem um problema grave aqui. Jesus disse que o teu primeiro casamento não pode ser separado por homem nenhum. Segue o texto. Disseram-lhe eles: por que então Moisés ordenou dar um documento de divórcio à mulher ou rejeitá-la? Aí eles apelam para Moisés. Moisés deu a certidão de divórcio. Aí Jesus explica. Jesus respondeu-lhes: é por causa da dureza de vosso coração que Moisés havia tolerado. Tolerado. Numa época onde as mulheres estavam sendo espancadas dentro de casa, onde muita coisa podia estar acontecendo, a única forma de libertar essa mulher disso era dando-lhe a certidão de divórcio. Tolerado. Mas aí Jesus fala: havia tolerado o repúdio das mulheres, mas no começo não foi assim. Não foi assim, não é da vontade de Deus. Agora Jesus fala: agora quem é maior do que Moisés? Sim. Ora, eu vos declaro que todo aquele que rejeita sua mulher, exceto no caso de matrimônio falso, e desposa uma outra, aí Jesus está comete falando, adultério. se você separou e desposou uma outra, o que ele falou aí? Comete adultério. Aí Jesus começa a dar nome aos bois. Você está em adultério. Segue o texto. E aquele que desposa uma mulher rejeitada, comete também adultério. Tá. O Guto, respondendo a pergunta, o que eu digo para quem está morando junto? A situação não está boa, espiritualmente falando. Então, o que eu digo em todas as minhas pregações, e para qualquer pessoa que eu converse, para a sua situação tem jeito. Só que agora, Guto, eu não posso dar uma regra que se aplica a todos, porque cada caso é um caso. Então, vamos olhar caso por caso e vamos resolver. Frei, tem como resolver todos os casos? Tem. Todos os casos dá para sair do pecado e vir para a graça. Alguns casos vai ter que casar, alguns casos nulidade matrimonial. Cada caso dá para resolver de um jeito. Então eu digo para esses casais, o que não pode é achar que está tudo legal e vão viver assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Eu, como padre, sou aquele que nas minhas pregações motiva as pessoas a resolverem sua vida com Deus. Guto, em todos os meus anos de sacerdócio, o testemunho que eu mais escuto é de gente que resolveu esse problema. Esse é o testemunho campeão que eu recebo. As pessoas, eu vou cumprimentá-las e elas falam: Frei, casei o ano passado. Frei, casei mês passado por causa das suas pregações. Casei o mês passado por causa disso, por causa daquilo. Eu lembro de uma vez que fui numa paróquia e falei sobre essa situação de morar junto. A homilia inteira acabou indo para esse sentido. Terminou a missa, o padre disse para mim: Frei, eu acho que você vai esvaziar a minha igreja. Porque aqui você não tem noção. Muita gente está nessa situação e eu acho que não vai ficar legal.
Falei, padre, eu não pude negar a verdade, eu preguei. E o evangelho do dia falava disso. Não é que eu quis, forcei a barra. O evangelho falava disso. Voltei lá no outro ano, aquele mesmo sacerdote disse, Frei, você lembra aquela missa? Mais de 30 pessoas casaram aquele ano. Foi o recorde na minha paróquia, graças àquela pregação. O que eu quero dizer, Guto, com isso? Que se nós não falarmos, se nós não sacudirmos os cristãos de que não está legal, que tem que resolver e que tem solução para cada um jeito, basta você querer, vamos procurar, vai dar certo. Então, para cada caso, tem uma solução. E é nessa hora as pessoas vão precisar de bons padres para ver a sua situação particular, para tentá-la ajudá-la. Eu vou te contar um caso recente. Um casal que eu conheço há anos. Certo. Já passaram dos seus 50 anos. E nunca casaram. São de missa. Têm a fé. Estão vendo seus filhos casando. Batizando seus filhos. E eu cheguei para eles como sacerdote. Eu amo tanto vocês. Por que vocês não casaram ainda? Me expliquem. Eu percebi, Guto, que eles nunca casaram porque são bem tranquilos na vida. Aquele casal que, sabe, não tem nada que o impeça. Eu percebi, Sim. O que impede vocês de casar? Nada. Só que é um tipo de pessoa que precisa de alguém para cutucar e levar. Sim. Eu disse para eles assim, vocês querem ficar para sempre juntos? Claro, nós queremos ficar para sempre juntos. A gente se ama, é um casal bonito. Se a gente ajudar vocês a casar, vocês casam? Claro. Ou seja, nada impedia eles. Eles são um tipo de pessoa que precisa que alguém os ajude. E se alguém ajudar, eles casam. Verdade. Alguém ajude nesse sentido, de ir lá na igreja, fazer os documentos, pegar toda coisa, porque eles acham que isso é muito difícil, que eles não sabem fazer. Então, são vários os casos. Nós não podemos, então, condenar as pessoas nesse sentido. E eu quero que essa minha palavra não seja condenação para ninguém. Simplesmente uma verdade que não pode ser ignorada e mostrar para essa pessoa, vamos mexer nisso, vamos melhorar essa situação, vamos resolver isso, porque tem jeito para você. Eu só dei entrada na nulidade do meu matrimônio graças à quaresma durante a pandemia. O Frei me fez ver que Deus me ama e que mesmo estando junto, Ele me aceita. E assim eu dei esse passo. A Gabriela mandou aqui o testemunho. Olha aí, também. O testemunho. Portugal, ela? De Portugal. Ela mandou hoje dizendo que a carta saiu. E a carta saiu. Olha aí. Olha, você agora trouxe um testemunho que comprova tudo que eu falei. Porque alguém cutucou, entendeu, Guto? Isso. Se você ficar falando, não, tá tudo bem, tá tudo legal, a pessoa não resolve. Estou indo agora para o Maranhão. Fábio e Erlon também conseguiram a nulidade e agora vão casar também. Agora, um outro conselho que eu não posso deixar de dar. Mesmo sem a situação resolvida, isso. Continue indo nas missas, continue participando da sua paróquia. Agora, por isso que eu pedi para você abrir o catecismo, quase que eu esqueço. Isso. Olha o que está escrito aí no parágrafo 1650. O que está escrito aí? 1650, vamos lá. Está aqui, 1650. Chegou. Vamos lá. Posso ler? 1650, ok? Vamos ler esse. Não, mas se o senhor quiser... Não, pode ser esse, depois eu vou ler outro. São numerosos hoje em muitos países os católicos que recorrem ao divórcio, segundo as leis civis, e que contraem civilmente nova união. A Igreja, por fidelidade à palavra de Jesus Cristo... Olha que bonito. Por fidelidade à palavra de Jesus Cristo, que a gente acabou de ler. Quem despede a sua mulher e se casa com outra, comete adultério contra a primeira. E se uma mulher despede seu marido e se casa com outro, comete adultério também. A gente acabou de ler, né, Felipe? Isso. Afirma que não pode, a Igreja afirma que não pode reconhecer como válida uma nova união. Tá vendo? É a Igreja. Se o primeiro casamento foi válido. Você tá vendo? É a Igreja, não é a palavra do Frei Gilson. Tem gente que acha que é eu que estou inventando essas modas. É a Igreja. Se os divorciados tornam-se a se casar no civil, ficam numa situação que contraria objetivamente a lei de Deus. Tá claro aqui. Não podem, portanto, ter acesso à comunhão eucarística. Olha aqui, Guto. É tão séria a tua situação, não podemos encarar como se não fosse nada. Uhum. É tão séria a situação da tua alma
Porque nós lemos Gálatas, lemos Mateus 19, que agora o que acontece? Não podem, portanto, ter acesso à comunhão eucarística. Isso aqui é doutrina da Igreja Católica, está no catecismo. Segue o texto. Enquanto perdurar essa situação. Veja, não é que a igreja está te excluindo. Enquanto perdurar essa situação. Por isso que o Frei sacode. Vamos resolver, vamos dar um jeito, vamos para cima. Essa mulher, resolveu a vida dela. Gente, quantos casos? Todos, repito, todos os casos têm solução. Todos. Todos. Só que eu só não posso falar aqui a solução porque cada caso é um caso. Segue o texto. Pela mesma razão, não podem exercer certas responsabilidades eclesiais. Claro, porque isso é um contratestemunho. Algumas coisas na igreja não vão poder ser exercidas. Sim. Por exemplo, ministro da comunhão. Como é que você vai ser ministro se nem você está comungando? Isso é incoerente, entendeu? Sim. Segue o texto. A reconciliação pelo sacramento da penitência só pode ser concedida aos que se mostram arrependidos por haverem violado o sinal da aliança e da fidelidade a Cristo e se comprometem a viver em completa continência. Olha isso, Guto, que a igreja está orientando. A pessoa fala, mas eu não posso confessar. Você pode se confessar. A questão é que, para se confessar, só pode ser concedida a confissão aos que se mostram arrependidos. Então, não tem nexo você falar assim, padre, eu estou no pecado da fornicação, tendo sexo fora do casamento. Só que hoje à noite você já sabe que você vai fazer sexo de novo. Não tem nexo. Não tem nexo. Se você não decidir a parar com isso. Entende? Sim. Então não é que não pode, é porque você precisa estar preparado, você precisa entrar nesse processo. Olha que bonito. A penitência só pode ser concedida aos que se mostram arrependidos por haverem violado o sinal da aliança e da fidelidade a Cristo. Você tem que reconhecer isso. Eu traí a Cristo, eu traí uma aliança. E se comprometem a viver em completa continência. Então quer dizer, Frei, que se eu me decidir a viver em continência, eu poderia me confessar? Pode, está aqui. Uhum. Se você se arrepender do teu pecado e você falar, esse é o meu pecado, sexo fora do casamento, e eu vou agora viver em continência, não ter relações sexuais, você estaria aberto, porque você se arrependeu, você tomou uma postura objetiva, prática, e olha, a graça se abre, sabe? Esse é um assunto tão delicado, mas eu estou falando, eu queria que todo mundo que estivesse me entendendo, que é muito com muito amor, com muito carinho, não é com julgamento. Ninguém está falando aqui, vai para lá, você tem que ser expulso da igreja, seu infeliz, seu pecador. Não, pelo amor de Deus, é o contrário. Tem jeito para você, vamos resolver sua situação. Procure um padre bom para te aconselhar, para ver qual é o caminho para você. Mas que essa situação não está boa, não está. É só isso que tem que ficar claro. Porque é isso que eu tento instigar, Guto, nas pessoas. Tem gente que, se deixar, o diabo quer que viva assim. Tá bom assim, não mexe isso aí não. Isso aí dá pano para manga. Isso aí deixa do jeito que tá. Não. Tem coisas na vida que dá para deixar do jeito que tá. Se até aquele cano que está vazando na sua cozinha está atrapalhando vocês, e o marido às vezes fala, não, deixa do jeito que tá, vamos levando a vida. Se até isso incomoda, imagina uma situação espiritual que não pode deixar do jeito que está. Ela tem que ser resolvida. E a questão, Guto, é que tem conserto. Sim. A gente não está falando de uma coisa que essa pessoa está condenada ao inferno, não tem solução. Todos os casos têm jeito. Todos.